Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui reunidas, eu e Sara, para bater um papo com vocês sobre um assunto que é super importante, que a gente já vem conversando todos esses dias. E hoje a gente chegou então nessa etapa, que é a etapa de um bate-papo com uma fisioterapeuta maravilhosa, que vai tirar as nossas dúvidas e vai te ajudar com toda a certeza do mundo. Primeiro então eu quero que ela se apresente e aí depois a gente vai batendo esse papinho nessa série chamada O Câncer como ponto de partida. Ponto de partida para ressignificar a nossa vida e ponto de partida também para o início de um tratamento. Vamos lá então? Vamos lá, Sarinha, tudo bem, meu amor? Obrigada, bem, querida. Imagina. Bom, meu nome é Sara, eu sou fisioterapeuta, tenho minha especialidade em cardiologia pela Universidade Federal de São Paulo. Trabalho em hospital já vai fazer alguns anos, mas principalmente no último ano eu trabalhei bastante em hospital de oncologia, no Instituto Brasileiro de Combate ao Câncer. Lá eu atuei tanto nas áreas de UTI quanto na área de enfermaria. E aí eu estava conversando com a Lu sobre a reabilitação e como que é feito nesses pacientes a reabilitação e de que forma que a gente pode alcançar a melhor terapia para esses pacientes. Então tô aqui para tirar as dúvidas tanto dela quanto de vocês, tá bom? Então vamos lá. Eu queria saber, assim, logo de início o seguinte. É claro que a gente sabe que há sempre as diferenças, mas eu queria que você falasse assim bem rapidinho como é que é essa reabilitação quando a gente faz uma mastectomia parcial e se há uma diferença quando a gente faz a mastectomia total. Sim, existe sim uma diferença, tá? A diferença maior é justamente a cicatriz de ancoragem, né? Quando a gente faz uma masté parcial, a gente retira só uma parte do seio. Então ali, geralmente onde está o nódulo, pode ou não haver o esvaziamento axilar. Portanto, depende muito. Porém, quando é bilateral, muitas vezes a cirurgia é feita em ancoragem, então a cicatriz é maior, a retirada também por ser bilateral, é um pouquinho mais chata, acaba afetando os dois braços, né, que muitas vezes a paciente não consegue mexer muito bem. Há também a colocação de dois drenos dos dois lados. Que é muito chato. Isso, que acaba muitas vezes prejudicando ali a movimentação da paciente. Mas em termos práticos, a reabilitação é muito parecida dos dois. É claro, a maior, por ser bilateral, é um pouquinho mais chata. No entanto, a reabilitação é possível das duas formas, né? Eu queria saber assim o seguinte também. A gente sabe que tudo depende de pessoa para pessoa, claro, né? Da cirurgia de cada uma. Eu queria saber se tem um tempo mais ou menos assim para essa reabilitação. Quanto tempo demora para que a pessoa fique bem, assim, para que ela consiga fazer esses movimentos sem precisar de uma ajuda? Por exemplo, eu fiz uma pequena cirurgia. Demorou um tempinho para eu conseguir esticar os meus braços, né? Então, a gente tem muito medo também, né? De fazer esse movimento. Eu queria saber quanto tempo, mais ou menos, de acompanhamento para que essa reabilitação seja um sucesso. Então, depende realmente de pessoa para pessoa, mas em média, em 3 meses, geralmente as pacientes já estão conseguindo fazer esse movimento que chama de abdução, tá? Bilateral. Geralmente em 3 meses, tá? Claro, não vai ser feita da forma a 90 graus, né? Que é a amplitude maior, feita aos poucos com a reabilitação de forma correta. Bom, pesos. Depende muito do tipo de cirurgia que foi realizada. Vamos supor, a masté total, muitas vezes, se tiver com o esvaziamento axilar dos dois lados dos linfonodos, pode ser que a pessoa tenha um inchaço maior por conta dos linfonodos serem retirados. Para quem não sabe, os linfonodos são ali locais de acúmulo de glóbulos brancos, mas que também trabalham nos nossos vasos linfáticos, fazendo com que muitas vezes tanto os nossos dois braços acabem ficando inchados, no caso dessas pessoas que retiraram bilateralmente a mama. Então, muitas vezes a reabilitação dessas pessoas é um pouquinho mais lenta, tá? Mas isso não impede, por exemplo, o movimento. Então a pessoa vai ter mais inchaço, o peso. É também recomendado que a pessoa não carregue muito peso nos braços, né? Dali pra frente. Tomar um pouquinho mais de cuidado, por exemplo, na hora de fazer unha, não retirar com alicate. Tomar cuidado com qualquer corte que possa acontecer nas mãos. Tudo isso são fatores que, se observados de forma correta, melhoram a reabilitação dessa paciente. Outra coisa muito importante também quando a gente faz um procedimento, por exemplo, eu mesmo eu não fiz o esvaziamento axilar,
mas mesmo por conta dessa cirurgia, esse braço não é recomendável que eu tire, que eu faça, tire sangue, né? Eu vou aferir a pressão, também não posso, então que eu carregue peso. A gente tem que ter esse cuidado, que é para o nosso bem mesmo. Agora eu queria perguntar uma coisa. Vamos supor que, de repente, eu fiz alguma coisa, eu tive um inchaço, um edema. O que acontece? O que eu tenho que fazer? Esse edema, ele some, corre o risco dele não sumir, dele ficar esse braço inchado por muito tempo? Sim, então, esse é um dos maiores cuidados que a pessoa tem que ter, tá? Ao verificar que o braço em que foi realizada a cirurgia, seja ela parcial ou a masté total, qualquer um dos braços está inchado, o indicado é sempre procurar serviço e ajuda médica, tá? Certo. Porque esse inchaço ele pode ser por conta da sobrecarga da rede linfática, por conta do esvaziamento axilar, por exemplo, que pode acontecer, como pode ser por uma infecção, por algo que está acontecendo ali no braço que a pessoa nem percebeu. Por isso, qualquer inchaço no braço, é necessário sim a gente procurar atendimento médico, tá? Claro, faz fisioterapia sempre, começou a observar que durante a fisioterapia, olha, conversa com o fisioterapeuta, ó, eu tô sentindo o braço inchado, tem algumas próteses que a gente utiliza, é como se fossem uns manguitos, né? Que a gente utiliza também para deixar o braço mais fininho, justamente para conter os vasos linfáticos, né? Nesse caso. Às vezes, pela falta do uso dele, pode ter acontecido. Então, tudo é tentar entender o que está acontecendo com o seu corpo. Mas mais do que isso, procurar ajuda se tiver qualquer tipo de inchaço anormal. Entendi. Tá? Pra gente verificar certinho. Entendi. E tem algum exercício, tem alguma coisa que a gente pode fazer em casa para poder ajudar nessa recuperação? Ou você acha que não é recomendado, é melhor a gente procurar um especialista mesmo, a gente se manter quietinho em casa, o que é mais difícil? Na verdade, assim, o ideal é que a gente ficar parado por muito tempo não é o indicado, tá? Mas, porém, se eu recomendar algum tipo de exercício, as pessoas às vezes podem achar que não, então eu vou fazer esse exercício, não vou precisar da fisioterapia. Na verdade, assim, qualquer pessoa que faz a masté precisa ali, pelo menos nos primeiros meses, ter um contato maior com o fisioterapeuta nessa reabilitação, justamente para quê? Para ter uma melhor adaptação do próprio corpo, porque muda, né? A gente tem uma mudança, como você mesmo falou, peso, a gente não carrega mais, então ter essas mudanças de vida diária é muito importante. Sim, existem exercícios, mas eu acho que o mais importante é manter ali sempre as AVDs que a gente fala, que são as atividades de vida diária, né? Então, movimentos com o braço não tem problema fazer ali na nossa linha do corpo, né? Que é a linha axial, não há problema evitar movimentos acima de 90 graus, justamente nesse primeiro momento, por conta da mastectomia, tomar todos os cuidados assim necessários, fazer uso da medicação certinha e assim, escovar os dentes, tudo que for feito de atividade de vida diária não é um problema. Agora, sim, tomar cuidado, por exemplo, posso dirigir um carro mecânico, com direção mecânica, por exemplo? Não é indicado. Eu posso dirigir? Pode, se seu carro for automático, não existe tanto esse problema. Então, acho que tem que ser conversado caso a caso, mas o mais importante é sim ter um serviço de fisioterapia ali na reabilitação. Maravilha. A última pergunta, então, eu queria saber o seguinte, a gente sabe que, assim, para todos os pacientes oncológicos, ou quase todos, é recomendado, sim, que a gente faça uma atividade física, né? Não só para pacientes oncológicos, para todas as pessoas. A gente precisa se exercitar. Eu queria saber isso, se a gente pode fazer essa atividade física, com que frequência a gente pode, e se é tudo que a gente pode fazer na academia. Entendi. No contexto do paciente oncológico, agora pensando no paciente oncológico de pós-mastectomia, parcial ou total, tá? Tem que se tomar bastante cuidado, principalmente com movimentos nos braços. Sim. Então, vamos supor, vai numa academia, conversa lá com o seu instrutor e não informa que fez lá a mastectomia, não diz nada sobre a sua condição médica. Provavelmente ele vai pedir para você fazer exercícios que são muito acima do que você pode fazer. Isso com certeza vai causar problemas, tanto sobrecarga linfática, como eu falei, que pode acontecer nos braços, tá? Como outras questões de lesão mesmo, de dor e até mesmo de sobrecarga, por exemplo, nas incisões em que foi realizada, tá? A cirurgia. Então, o melhor nesse caso é realmente você buscar fazer atividades mais com membros inferiores. Então, caminhada, por exemplo, andar na esteira,
Todos esses tipos de exercício, a princípio, que movimentem o corpo, mas permitam com que o seu braço ele tenha movimentos naturais. Ou seja, quando a gente caminha, a gente não fica com o braço parado, né? Fixo o tempo todo. A gente vai estar sempre mexendo ele. Então, o ideal é que façam exercícios de AVDs, que a gente fala, né? De atividade de vida diária. Ou seja, exercícios que movimentem o seu corpo, mas de forma natural. Nada que ultrapasse. Principalmente, por exemplo, se o seu instrutor não souber que você fez alguma cirurgia, o que pode acontecer? Ele pode pedir pra você puxar, sei lá, 20 quilos com o braço. E olha aí o que pode acontecer, de romper, acontecer alguma coisa. Então o ideal é, tudo que for no começo, né, conversado. E assim, com o serviço de fisioterapia, você vai fazendo ambulatorialmente, você consegue graduando o quanto você vai conseguindo de peso, vamos supor. Por quê? Porque a pessoa ali já sabe que você teve, né, um PO de mastectomia, quais que são os movimentos que você vai poder fazer, quais são os evitáveis, como que foi a sua cirurgia, se teve infecção, se não teve, se tá tomando medicamento, se não tá. Fica um acompanhamento muito único. Então, por isso que é importante. Bom, então é isso, gente. Eu queria falar que, olha só, é muito importante que a gente tenha essa consciência que tem toda uma equipe. Quando a gente está falando de um tratamento oncológico, a gente não fala de um profissional só que está cuidando da gente. Tem uma equipe toda que está ali juntinho, nos acompanhando. Então é essa equipe que precisa ser consultada se você quiser fazer qualquer coisa fora do que é falado por eles, do que eles pedem pra gente. Outra coisa muito importante, tem coisa que a gente pode decidir, nós, né? A gente vai lá e hoje eu quero andar faz bem pra mim, então eu posso fazer isso. Outras coisas a gente não pode decidir sozinha, a gente precisa da orientação. Por isso que a Sara falou, pergunte pro seu médico, converse com o seu especialista sempre, porque aí não vai ter erro. O que cabe a nós, a gente precisa fazer. Agora, o que cabe ao especialista, é ele que vai decidir, é ele que vai falar pra você, tem todo o teu histórico que vai ser estudado, um plano que vai ser feito pra você, pro melhor, para que você consiga se recuperar super bem. Então, se você seguir esses conselhos, eu acho que vai dar tudo certo e é isso que a gente quer, que a gente se recupere nessa linha. Exatamente. E que a gente fique super bem. E é isso, então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma pergunta, fale, coloque aí pra gente, eu encaminho pra Sara e eu tenho certeza que ela vai ter o maior prazer em responder a todas as perguntas. Então, um grande beijo, sucesso pra vocês, se cuide aqui, da cabecinha, porque se a gente não cuidar da cabeça, não adianta cuidar do corpo, certo? Um grande beijo no coração, Sara, obrigada. Ai, que linda. E pra quem tá aí no tratamento, é realmente não desistir e manter sempre a autoestima no sentido de que pra melhor, né? Pensar sempre. Assim que é um recomeço, como a Lu mesmo falou, tá bom? Você não quer deixar o seu Instagram para as pessoas poderem te seguir? Posso deixar. SA_13Y, tá? Lá eu falo um pouco sobre fisioterapia. Aí vocês podem vir me perguntar se vocês tiverem alguma dúvida sobre essa questão de reabilitação oncológica, beleza? Um beijo, então. Obrigada, gente. Tchau. Fiquem com Deus. Obrigadão.